Conta um Conto apresenta, de Arthur C. Clarke, O Segredo. Narração, Marcelo Fávaro. Fazia quase 2 semanas que Henry Cooper estava na Lua quando descobriu que havia por ali algo de anormal. A princípio foi apenas uma suspeita mal definida. Essa espécie de palpite que um repórter científico, com o seu espírito realista, não leva muito a sério. Afinal, ele fora lá a pedido da própria Administração Espacial das Nações Unidas. A AENO sempre dera grande importância às relações públicas, especialmente na hora de ser elaborado o orçamento, quando o mundo superpovoado clamava por mais estradas, mais escolas, fazendas marítimas, queixando-se dos bilhões que estavam sendo desperdiçados no espaço. Bem, por isso lá estava ele, fazendo pela 2ª vez o circuito lunar e enviando para a Terra 2.000 palavras de texto por dia, se bem que o interesse da novidade já tivesse desaparecido. Ainda restavam a fascinação e o mistério de um mundo tão grande como a África, completamente cartografado e, no entanto, ainda praticamente inexplorado, à distância de uma pedrada das cúpulas de pressão, dos laboratórios, dos portos espaciais. Era um vazio total a perder de vista, que iria desafiar o homem por muitos séculos ainda. Algumas partes da Lua, evidentemente, eram por demais conhecidas, pode-se dizer. Na certa, todos tinham visto aquela depressão poeirenta no Bar das Chuvas, com a refulgente coluna de metal e a placa que anunciava, nas 3 línguas oficiais da Terra: neste lugar, às 20h01, HU, de 13 de setembro de 1959, o primeiro artefato humano alcançou um outro mundo. Cooper visitara o lugar onde tinha caído o Lunique 2 e a sepultura, ainda mais famosa, dos homens que foram recuperar a cápsula perdida. Mas essas coisas pertenciam ao passado, como Colombo e os irmãos Wright. Elas já haviam retrocedido para o domínio da história. Agora, o que lhes interessava era o futuro. Quando ele desembarcara no porto espacial de Arquimedes, o administrador-chefe o recebera com sincera alegria e manifestara um interesse pessoal pelo seu giro na Lua. Transportes, acomodações e guia oficial. Tudo isso foi colocado à sua disposição. Podia ir aonde quisesse, fazer as perguntas que bem entendesse. A AENO confiava nele, pois as suas reportagens sempre tinham sido conscienciosas, a sua atitude amigável. E, contudo, a viagem lhe cheirava a fracasso, e não sabia por quê, mas estava resolvido a descobri-lo. Apanhou o telefone e disse: telefonista, me faz um favor. Isso, de me ligar com o departamento de polícia. Eu quero falar com o inspetor-geral. Presumivelmente, Chandra Kumaraswamy possuía um uniforme, mas Cooper nunca o tinha visto com ele. Encontraram-se, como fora combinado, à entrada do pequeno parque, que era o orgulho e a alegria da cidade Platão. A essa hora da manhã do dia artificial de 24 horas, ele se achava quase deserto, e os 2 homens puderam conversar sem serem interrompidos. Caminhando pelas estreitas ruas de cascalho, falaram sobre os velhos tempos, os amigos comuns que tinham conhecido na faculdade, as últimas novidades da política interplanetária. Haviam chegado ao meio do parque, sob o centro exato da grande cúpula azul, quando Cooper tocou no assunto que lhe interessava.
Você sabe tudo o que acontece na Lua, Chandra. E também sabe que eu vim com intenção de escrever uma série de reportagens para a Eno, das quais espero fazer um livro quando voltar à Terra. Mas por que essa gente está procurando me ocultar as coisas? Era impossível assodar Chandra. Sempre refletia antes de responder a uma pergunta. As poucas palavras com que retrucou dessa vez escaparam-se com dificuldade por entre os lábios, e a haste do seu cachimbo bávaro com os lavores feitos à mão. Que gente? Perguntou ele afinal. Você realmente não faz nenhuma ideia? O inspetor-geral sacudiu negativamente a cabeça. A mínima ideia. Cooper compreendeu que ele falava a verdade. Chandra era taciturno, mas mentiroso não. Eu receava essa resposta. Bem, se você não sabe mais do que eu, aqui está a única pista que eu tenho. E ela me assusta. O Departamento de Pesquisas Médicas só quer distância de mim. Murmurou Chandra, tirando o cachimbo da boca e contemplando-o pensativamente. É tudo isso que você tem a dizer? A base que você me dá para tirar deduções é muito pequena. Não esqueça que eu sou apenas um policial. Eu não tenho a sua viva imaginação de jornalista. Tudo que eu posso lhe dizer é que, quanto mais graduadas as pessoas com quem falo no departamento, mais fria se torna a atmosfera. Na última vez que eu estive aqui, todos foram muito acolhedores e me proporcionaram algumas excelentes reportagens. Agora, nem sequer consigo falar com o diretor. Sempre está muito ocupado ou do outro lado da lua. Enfim, que espécie de homem ele é? O Dr. Hastings é um homenzinho espinhoso, viu? É muito competente, mas não é nada fácil trabalhar com ele. E o que ele poderia estar tentando esconder? Eu conheço você e sei que deve ter algumas teorias bem interessantes. Eu tenho pensado em, sei lá, tóxicos, fraudes, conspirações políticas, mas nada disso faz sentido nos dias que correm. Por isso, a possibilidade que ainda me resta me deixa apavorado. As sobrancelhas de Chandra sinalizaram uma interrogação silenciosa. Epidemia, Chandra. Epidemia interplanetária, disse Cooper, sem usar rodeios. Eu pensava que isso fosse impossível. Sim, eu mesmo escrevi artigos provando que as formas de vida em outros planetas têm químicas tão diferentes que não podem entrar em reação conosco, e que todos os nossos micróbios e parasitas levaram milhões de anos para se adaptar aos nossos organismos. Mas sempre tive minhas dúvidas a esse respeito. Suponhamos que uma nave tenha voltado de Marte com alguma coisa muito virulenta e os médicos não tenham meios de combatê-la. Houve um longo silêncio e Chandra finalmente falou. Eu vou começar a investigar. Eu também não estou gostando disso. Por aqui está um fato que você provavelmente ignora. No mês passado, houve 3 casos de esgotamento nervoso na divisão médica. Isso é muito, muito insólito. Olhou para o seu relógio e depois para o céu artificial, que parecia tão distante, embora estivesse apenas 60 metros acima deles. É bom irmos andando. A chuva matinal vai começar a cair daqui a 5 minutos. O chamado veio 2 semanas depois, no meio da noite. A verdadeira noite luar. Pela hora oficial da cidade de Platão, era na manhã de domingo. Oi! Aqui quem fala é o Chandra. Você pode se encontrar comigo dentro de meia hora na eclusão atmosférica? Isso, número 5. Muito bem. Até lá então. Cooper compreendeu que tinha chegado o dia. O encontro na eclusa número 5 significava que eles iam deixar a cúpula. Chandra tinha descoberto alguma coisa.
A presença do motorista da polícia obrigou-os a extinguir a sua conversa enquanto o trator se afastava da cidade pela tosca estrada aberta por bulldozers nas cinzas e pedras pomes. Ao sul, pouco acima do horizonte, a terra parecia quase cheia, banhando numa clara luz azul esverdeada a paisagem invernal. Por mais que se tentasse, pensou Cooper, era difícil fazer a lua parecer glamurosa. Mas a natureza sabe guardar bem os seus maiores segredos. Eram lugares assim que os homens tinham de vir descobrir. Os múltiplos domos da cidade sumiram atrás da curva pronunciada do horizonte. Momentos depois, o trator deixou a estrada principal e continuou por uma senda quase invisível. Ao cabo de 10 minutos, Cooper avistou um único emissário cintilante à frente deles, montado sobre um espinhaço de rocha. Outro veículo com uma cruz vermelha achava-se estacionado junto à entrada. Pelo visto, eles não eram os únicos visitantes. Nem tampouco eram inesperados. Quando pararam diante da cúpula, o tubo flexível da eclusa atmosférica avançou para eles, e depois de tatear um pouco, aplicou-se ao encaixe existente na blindagem externa do trator. Ouviu-se o breve assovio das duas pressões que se igualavam. Depois, Cooper penetrou no edifício atrás de Chandra. O operador da eclusa guiou-os através dos corredores curvos e as passagens radiais até o centro da cúpula. De quando em quando, vislumbravam laboratórios, aparelhagens científicas, computadores, tudo perfeitamente normal. E tudo deserto nessa manhã de domingo. Deviam ter chegado ao coração do edifício, disse Cooper a si mesmo quando o guia os introduziu numa vasta câmara circular e cerrou suavemente a porta atrás deles. Era um pequeno jardim zoológico. Por todos os lados iam-se gaiolas, tanques, jarras que continham uma ampla seleção da fauna e da flora terrestres. No centro, um homem baixo e grisalho os esperava com um ar muito preocupado e desgostoso. Dr. Hastings, apresento-lhe o Dr. Cooper, disse Komarashalmi, e, voltando-se para o seu companheiro, o inspetor-geral acrescentou: eu convenci o doutor de que só há um meio de aquietar você, e é dizer-lhe toda a verdade. Francamente, volveu Hastings, acho que nem estou me importando mais. Sua voz tremia, mal podia controlá-la, e Cooper pensou: opa, vamos ter outro esgotamento nervoso. O cientista não perdeu tempo com formalidades, tais como apertos de mão. Caminhou para uma das gaiolas, tirou dela um animalzinho de pelagem fofa e mostrou-o a Cooper. O senhor conhece isso? Perguntou abruptamente. Naturalmente. É um hamster, o mais comum dos animais de laboratório. Sim, um hamster dourado perfeitamente comum, salvo uma coisa. Ele tem 5 anos de idade, como todos os seus companheiros nessa gaiola. Bem, o que isso tem de estranho? Oh, nada, absolutamente nada. A não ser que... Bem, a insignificante circunstância de os hamsters terem uma duração de vida não superior a 2 anos. E o que temos aqui... alguns que vão se aproximando dos 10. E por alguns instantes ninguém falou. Mas a sala não estava silenciosa. Por todos os lados ouviam-se sussurros, raspar de patas, unhas arrastando, débeis queixas e pequeninos gritos animais. E então Cooper murmurou: meu Deus, os senhores descobriram um meio de prolongar a vida? Ah, não! Retorquiu Hastings. Não o descobrimos. A lua nos fez presente dele, como devíamos ter esperado. Se enxergássemos um palmo diante dos nossos narizes. Parecia ter recuperado o controle de suas emoções, como se houvesse voltado a ser o puro cientista, fascinado por uma descoberta em si mesma
e pouco se inquietando com as implicações. Na Terra, passamos a vida inteira lutando contra a gravidade. Ela desgasta os nossos músculos, estira e deforma os nossos estômagos. Em 70 anos, quantas toneladas de sangue o coração bombeia a uma distância de quantas milhas? E todo esse trabalho, todo esse esforço é reduzido a 1/6 aqui da Lua, onde o ser humano tem 80 quilos e pesa apenas 14. Bem, isso eu compreendo, disse Cooper, falando pausadamente. 10 anos para um hamster e quanto tempo para um homem? Bom, não estamos diante de uma lei simples. Ela varia de acordo com o tamanho, com a espécie. Ainda há um mês não saberíamos responder-lhe, mas agora temos inteira certeza. Na Lua, a duração da vida humana será de pelo menos 200 anos. E estavam tentando guardar segredos sobre isso? Ô, seu burro, você não compreende? Tenha calma, doutor, tenha calma, disse Chandra com brandura e com um visível esforço de vontade. Hastings readquiriu o controle de si mesmo. Começou a falar numa voz tão fria que suas palavras penetravam como gotas de chuva gelada no cérebro de Cooper. Pois pense neles lá em cima, disse apontando para o teto, para a terra invisível, cuja presença ubíqua ninguém na Lua jamais poderia esquecer. 6 bilhões de criaturas, enchendo todos os continentes até as bordas, e agora derramando-se pelos fundos do mar. E aqui, apontando para o chão, nós, apenas 100 mil, num mundo quase vazio. Mas um mundo em que são precisos milhares de tecnologia e engenharia simplesmente para existirmos, onde um homem com apenas 150 de QI nem sequer consegue arrumar um emprego. E agora descobrimos que podemos viver 200 anos. Imagine qual será a reação deles quando souberem disso. Agora o problema é seu, senhor jornalista. Foi o senhor que quis e conseguiu o que queria. Me diga, por favor, eu estaria realmente interessado em saber como é que você vai dar uma notícia dessas a eles. Ficou esperando. Cooper abriu a boca e tornou a fechá-la, incapaz de encontrar uma resposta. No canto mais afastado da sala, um macaquinho recém-nascido pôs-se a choramingar. Junho de 1963. Arthur C. Clarke. Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Bom, eu não vou me prolongar muito porque, na verdade, a cada dia está mais difícil para eu conseguir narrar. Agora deve estar batendo uns 10 minutos esse conto e eu levei 40 para narrar porque há 3 meses eu fui acometido de uma sinusite que se tornou crônica, veio acompanhada com a dengue e... Bom, resumindo, meu nariz parou de funcionar e fechou completamente, eu não consigo respirar, mal consigo dormir, não consigo dar aula e também não estou conseguindo narrar. Então eu preciso fazer esse tratamento que eu estou fazendo, né? E provavelmente eu vou ter que operar o nariz novamente, já que eu já fiz essa operação. Mas, pelo que o otorrino disse, é um desvio de septo gigantesco aliado a uma sinusite muito agressiva. Então, na verdade, desde que começou o canal, vocês não conhecem a minha voz realmente, porque esse problema que eu tenho, é claro que modifica o tom de voz, né? Na verdade, nem eu conheço, porque eu sempre tive esse problema e estou tentando melhorar, estou tentando fazendo o tratamento certinho, né? E modificou minha vida, modificou o dia a dia da minha família, né? Mas vamos falar do conto aqui. Interessante essa história de uma epidemia interplanetária, seria devastadora para nós, então só a ideia disso já
ativa a criatividade, né? Eu acho que seria incrível escrever um conto sobre isso. E a questão aí, né, levantada pelo Clarke, de que viveríamos mais na Lua. Hoje sabemos que, na verdade, o corpo humano ele não foi feito para ficar no espaço, né? Que os órgãos começam a descolar pela falta da gravidade. Estou falando besteira aí, se eu tivesse, vocês me corrigem. Mas é isso, pessoal. Nos próximos meses vão ser menos contos por conta desse problema que eu não consigo falar, né? Eu fico dentro de um balde, né? Estou tentando ao máximo aqui e dói o rosto. Vocês sabem como é que funciona, né? A rinite com a sinusite. Então, mas vou tentando. Assim que eu melhoro um pouquinho, eu já sento e gravo para vocês, tá bom? Até a próxima!